Você sabe como funciona a execução por quantia certa contra devedor insolvente? Eu sou o Renato Veloso, sou juiz de direito e professor, e neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. E eu já te convido a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque toda vez que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre execução por quantia certa contra devedor insolvente. Lembrando que essa Pílula Jurídica faz parte de uma série onde estamos estudando o processo de execução. O legislador, ao editar o Código de Processo Civil de 2015, ele optou por não tratar dessa matéria no novo Código de Processo Civil, deixando essa matéria para outra legislação específica. Entretanto, para não haver uma lacuna legislativa em relação à execução por quantia certa contra devedor insolvente, o próprio legislador, no artigo 1052, determinou a manutenção da vigência da parte do Código de Processo Civil de 1973 que trata dessa matéria. Portanto, a execução por quantia certa contra devedor insolvente, ela é regulada dos artigos 748 a 782 do Código de Processo Civil de 73. Vamos ver o artigo 1052. Artigo 1052. Até a edição de lei específica, as execuções contra devedor insolvente em curso ou que venham a ser propostas permanecem reguladas pelo livro 2, título 4, da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Quando falamos sobre execução por quantia certa, estamos falando da atuação do Estado quando ele vai expropriar bens do devedor, vender esses bens ou entregar ao próprio credor, ou seja, adjudicar ao credor, de maneira a satisfazer o crédito daquele que está buscando o Estado, já que o devedor não cumpriu a obrigação. Isso é nós falarmos de execução por quantia certa. Mas quando a gente fala de um devedor insolvente, o que é insolvência? É a situação em que o devedor ele tem mais dívidas do que patrimônio. O passivo dele, as obrigações, são maiores do que o ativo, os bens e direitos. Com isso, não há como o Estado expropriar os bens do devedor e simplesmente satisfazer o crédito de um único devedor, porque existem vários credores. Então, o que acontece é que no processo de execução contra devedor insolvente, vai acontecer algo parecido com a falência. Vai se instaurar um procedimento, um processo autônomo, ou seja, não é possível, durante a ação de execução, transformar ela numa execução contra de devedor solvente para devedor insolvente. Se o devedor estiver insolvente, o credor tem que ingressar com uma ação para ter o reconhecimento da insolvência do devedor. Ou seja, vai se instaurar um processo onde há duas fases. Uma fase onde se vai identificar se efetivamente esse devedor está insolvente e uma segunda fase que é aquela em que vai reunir os credores, ou seja, o concurso de credores, vai se pegar os bens do devedor e se tentar satisfazer o máximo de credores possível conforme a ordem de preferência dos créditos e o rateio desses créditos em relação ao que existe de bens e direitos que podem pagar essa dívida. Então, é muito parecido com o processo de falência. Mas, atenção, a falência é um processo para os devedores empresários. Quando falamos na execução contra devedor insolvente, no procedimento especial, estamos tratando aqui de um devedor civil, de um devedor que não é empresário. Então, o que vai acontecer nesse processo que visa executar um direito, um valor,
uma quantia contra um devedor insolvente. Primeiro, esse processo ele vai ter uma primeira fase, que é uma fase de conhecimento, ou seja, a dilação probatória que vai existir é no sentido de comprovar que o devedor ele está insolvente, ou seja, que o patrimônio dele não é suficiente para pagar as dívidas. Reconhecida essa insolvência, o juiz vai nomear um administrador judicial que vai, então, arrecadar todos os bens do devedor insolvente e vai convocar os credores para instaurar-se o concurso de credores. É o que está regulado no artigo 761 do Código de Processo Civil de 73. Vamos ver do dispositivo? Artigo 763. A massa dos bens do devedor insolvente ficará sob a custódia e responsabilidade de um administrador, que exercerá as suas atribuições sob a direção e superintendência do juiz. Outro ponto importante é que o artigo 751 ele determina o vencimento antecipado das dívidas e o início do concurso de credores. Vamos ver o artigo 751. Artigo 751. A decretação de insolvência do devedor produz, inciso 1º, o vencimento antecipado das suas dívidas. Inciso 2º, a arrecadação de todos os seus bens suscetíveis de penhora, quer os atuais, quer os adquiridos no curso do processo. E, inciso 3º, a execução por concurso universal dos seus credores. Essa arrecadação dos bens significa que o administrador judicial vai buscar todos os bens do devedor, vai arrecadar e passar a administrá-los. E ainda ele vai publicar um edital para convocar todos os credores do devedor, de maneira que aí ele vai instaurar o concurso de credores. Além disso, essa insolvência ela deve ficar caracterizada no processo e ela vai ser demonstrada exatamente quando as dívidas, o passivo, for superior ao ativo, ou seja, ao patrimônio, reunião de bens e direitos do devedor. Isso fica claro no artigo 748. Vamos verificá-lo. Artigo 748. Dá-se a insolvência toda vez que as dívidas excederem a importância dos bens do devedor. Outro ponto importante é que, para que possa haver a insolvência, o devedor ele não pode ser empresário, porque, nesse caso, estaremos diante de uma falência. E, além disso, é indispensável o requerimento do credor. Diferente da falência, que o próprio devedor pode requerer a falência, no caso da autofalência, na insolvência não, somente os credores podem requerer a insolvência. É o que estipula o artigo 754. Vamos ver. Artigo 754. O credor requererá a declaração de insolvência do devedor, instruindo o pedido com o título executivo judicial ou extrajudicial. Com isso, nós podemos concluir que quem vai entrar com a ação de execução por quantia certa contra devedor insolvente, ou seja, vai ingressar com a ação de insolvência, vai ser o credor quirografário, que é aquele que não tem nenhuma garantia. Porque o credor que possui garantia real, ele vai executar e vai buscar a garantia real. Para ele, pouco importa a insolvência do devedor. Ele não tem interesse jurídico em entrar com a ação de declaração de insolvência. Ele já tem uma garantia, que é um bem, que vai possibilitar ele executar a dívida. Mas o credor quirografário não tem garantia nenhuma. E será esse que vai ingressar com a ação de insolvência. Um ponto importante é que esse mesmo credor ele pode ingressar com a ação de execução em relação à quantia certa, independente de estar insolvente o devedor. O que acontece é o seguinte: se no curso da execução se constatar essa insolvência, ele não pode fazer nada naquela execução, ele tem que ingressar com uma ação de conhecimento para requerer a insolvência do devedor. Isso não pode ser um pedido incidental dentro da ação de execução. Ele vai ter que ingressar com a ação de insolvência, aguardar a sentença. Nessa primeira fase, como é o procedimento de conhecimento, vai haver dilação de prova para o juiz reconhecer a insolvência do devedor. Mas é importante destacar que o artigo 750 traz uma presunção de insolvência. Vamos verificar esse dispositivo. Artigo 750. Presume-se a insolvência quando, inciso 1º, o devedor não possuir outros bens livres e desembaraçados para nomear a penhora. Segundo,
forem arrestados bens do devedor, com fundamento no artigo 813, incisos 1º, 2º e 3º. Basicamente, então, toda vez que não for possível encontrar bens do devedor, é factível a presunção de insolvência que autoriza o credor a ingressar com a ação de decretação de insolvência. Na prática, isso não costuma acontecer. Por quê? Primeiro, é um procedimento que ele tem um custo alto e, segundo, que se não se encontra bens do devedor, muito provavelmente, se decretar insolvência, esses bens não vão surgir, vai continuar sem existirem bens. E o credor não vai ter nenhum benefício, nenhum proveito judicial com essa decretação de insolvência. Por isso que não se usa muito essa estratégia da insolvência, do pedido de insolvência. Outro ponto importante é sobre a participação do Ministério Público. Na ação de falência, o Ministério Público ele deve participar como fiscal da lei, como custos legis. O que se discute na doutrina é se realmente é cabível a intervenção do Ministério Público na ação de insolvência. Para isso, a gente precisa analisar o artigo 178 do nosso Código de Processo Civil em vigor. Vamos ver o dispositivo. Artigo 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam, inciso 1º, interesse público ou social, inciso 2º, interesse de incapaz, inciso 3º, litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público. Podemos perceber, então, que pela redação do Código de Processo Civil vigente, não necessariamente vai haver necessidade do Ministério Público intervir na ação de insolvência. É necessário que haja algum interesse público. Como essas dívidas elas estão mais relacionadas aos credores quirografados, muito provavelmente não haverá interesse público que justifique ou que exija a participação do Ministério Público. Quando o juiz, então, ele verifica que o devedor ele não tem condições de honrar as suas dívidas, que o patrimônio dele é inferior às dívidas, isso após a fase processual de instrução de provas e para encerrar a primeira fase do processo de insolvência, o juiz dará uma decisão. O artigo 708 do Código de Processo Civil de 73 fala em sentença, mas a doutrina discute qual é a natureza jurídica dessa decisão, considerando, inclusive, a vigência do Código de Processo Civil de 2015. Para uma corrente, efetivamente seria uma sentença, porque ela encerraria uma fase do processo. Para uma segunda corrente, seria uma decisão, ainda que fosse uma decisão interlocutória de mérito, porque ela também é possível com o novo Código de Processo Civil. E mais, a doutrina dominante entende que não cabe, o recurso cabível não é apelação. Se fosse o caso de sentença, deveria ser apelação. E sim, o recurso ele é um agravo de instrumento, com base no artigo 1015 do Código de Processo Civil vigente. Vamos ver o dispositivo. Artigo 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre, inciso 2º, mérito do processo. Portanto, conforme a doutrina dominante, entende-se que o encerramento da primeira fase do processo de insolvência ele se dará por uma decisão interlocutória de mérito, que vai declarar que o indivíduo ele está insolvente. E essa decisão vai ser desafiada por recurso de agravo de instrumento. Esse era o conteúdo que tínhamos para essa nossa aula. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui nos comentários, que nós vamos responder com o maior prazer. E se você tem sugestão de pílula jurídica, deixe também nos comentários, que nós vamos preparar o conteúdo que você pedir. Peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas que vão se beneficiar, que estão estudando direito e que vão ter a oportunidade de encontrar uma aula bem mais palatável, bem clara, que vai tirar as dúvidas de quem está procurando o conteúdo jurídico. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.